trata do câncer infanto-juvenil. Um assunto bem importante, eu acho que até cada vez mais importante, porque os casos estão tendo muita incidência em pessoas mais jovens. E a Milena Moraes conversou a respeito deste tema com uma especialista, né, que trata de câncer em sorriso, a doutora Kelly Rommel, né? Vamos ouvir então, para deixar nosso ouvinte informado também, ainda alusivo ao Setembro Dourado, mesmo que a gente já esteja em outubro, não é? Mas não podemos desperdiçar a informação que é extremamente importante sobre saúde. Vamos ouvir. Bom dia, ouvintes do programa A Voz do Povo. Ainda falando sobre o mês de setembro, da campanha Setembro Dourado, de conscientização e prevenção do câncer infanto-juvenil, nós vamos falar desse assunto com a profissional oncologista, doutora Kelly Rommel. Bom dia, doutora. Bom dia. Fala pra gente, então, com relação à importância dessa campanha do mês de dezembro, que já está finalizando, mas é claro, né, estendendo toda essa informação para que, principalmente, os pais tenham um olhar para os seus filhos, para uma eventualidade, né? Essa é a campanha do Setembro Dourado, né? É a campanha para conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. O câncer infanto-juvenil é um câncer raro, tá? Então, assim, dentre os diagnósticos de câncer, essa faixa etária é pouco acometida. Então, é cerca de 1 a 4% de todos os diagnósticos de câncer estão ali na faixa do infanto-juvenil. O que a gente precisa prestar atenção é que os sintomas, eles são muito confundidos com doenças do dia a dia das crianças. As principais doenças dessa faixa etária costumam ser leucemias, ou tumores de sistema nervoso central, ou linfomas. São os principais. Existem alguns outros, mas esses são os principais. Doutora, e para a gente, de alguma forma, tentar ver alguns sinais, algo que está errado com a criança, é no comportamento, ou a gente consegue ver de alguma maneira física? Como que funciona? Não tem, assim, nenhum sinal que a gente fala que é patognomônico, quer dizer, tem isso é porque tem câncer, tá? Mas costumam ser, assim, como sangramento, surgimento de manchas roxas pelo corpo, febre que não cessa, mesmo com o tratamento, aí começa o uso de antibiótico e tudo, e assim passa 2, 3 semanas e o quadro continua persistindo. Uma perda de peso, surgimento de ínguas, que são os linfonodos que vão crescendo ali na região de pescoço, axilas, que vai aumentar de tamanho. Dores de cabeça de forte intensidade que não tinha antes, no geral acompanhadas de vômito. Então, esses são os sinais para a gente atentar. O primeiro profissional que vai pegar vai ser o pediatra. Então, quem costuma fazer a primeira suspeita é o pediatra que acompanha a criança de forma mais rotineira. E aí depois é que, se caso houver uma necessidade, o próprio pediatra vai encaminhar para um oncologista. O próprio pediatra encaminha para um oncologista pediátrico nesses casos. E da mesma maneira, né, que a gente fala para os adultos, a gente fala também para os pais dessas crianças, né, que a prevenção ainda é o melhor caminho. Nesses casos, o diagnóstico precoce é sempre a melhor saída, que as chances de cura do câncer infanto-juvenil são altas, acima de 80%. Então, quanto mais cedo descobrir, maiores são as chances e menos o tratamento é complicado. E o tratamento acaba sendo menos agressivo também, Sim, né? Sim, exatamente. Tem muitas pessoas que têm essa preocupação, né, do tratamento, mas em alguns casos é necessário justamente pela gravidade, né, Sim. Pelo tempo de resposta, né? E crianças costumam tolerar bem tratamentos oncológicos, assim. Então, eles, claro, em todas as questões dos efeitos colaterais, mas crianças costumam tolerar e se sair bem com os tratamentos. Mais alguma coisa, doutora, que você gostaria de falar a respeito desse assunto, que poderia, de alguma forma, orientar os pais? Principalmente, assim, foi escolhida a cor dourada para a campanha, assim, por levar em conta a preciosidade das crianças, né? Então, atentar a sintomas persistentes, assim, a criança, ela fica um pouco mais amuada, muda um pouquinho o comportamento, fica mais retraída,
E é um sintoma persistente, é isso que vai diferenciar das doenças comuns da infância. É aquela febre que não cessa, aquela íngua que não desaparece, aquela dor de cabeça mais forte que não some, o surgimento de manchas roxas pelo corpo que vão surgindo e não vão desaparecendo, e vão surgindo mais do que o normal, apesar que mesmo que a criança não tenha batido em nada. Então, é mais a atenção a essa persistência de sintomas, assim. É porque o adulto, quando ele tem o sintoma, ele mesmo, de certa forma, se programa para procurar ajuda profissional, Deveria, né? Ou pelo ideal. menos deveria, né? Uhum. Mas a criança, ela precisa dessa intervenção do Precisa de adulto, alguém dessa observação. que esteja de olho, né? Que ela sozinha, ela não, muitas vezes nem avisa, né? E aí a importância dos pais não serem negligentes, porque muitas vezes, isso não é nada, depois vê, né? E tempo tem tudo a ver com a resposta Sim, depois. O quanto mais cedo o diagnóstico, melhor são as respostas a tratamento. Tá certo, então, doutora, muito obrigada por sua participação e sempre que possível volte, né, para nos dar mais orientações, porque a nossa população precisa. Eu que agradeço. Doutora Kelly, sempre simpaticíssima, né? E nos trazendo informações de peso, de relevância para cuidarmos da saúde, né? Muito obrigada pela colaboração conosco, tá?